Olá, pessoal. Hoje a gente vai ter uma palestra digital acerca do autismo e os desafios na sala de aula. Essa palestra ela foi ministrada na Escola Idalim Bezerra, em Petrolina, para um grupo de professores e estudantes do Normal Médio. Porque fui motivado para estudar sobre autismo. A motivação é essa mocinha aí, que na época tinha 11 anos, hoje, em 2020, tem 14. A nossa motivação chama-se Joana Stephanie. Na época, ela foi diagnosticada com autismo aos 3 anos de idade e quando buscamos ver uma neuropediatra, ela trazia consigo alguns sintomas ou sinais que caracterizavam o autismo, mas a gente não sabia o que era. Ela não falava, apenas gritava e chorava. Era o meio de manifestação de, da comunicação dela. Ela não queria colo, abraços ou beijos. Ela não atendia ao ser chamada, parecia surda e não brincava com outras crianças. Ela vivia no mundo dela. Na época, como eu disse, nós não sabíamos que era autismo. Nem sabíamos muito sobre o assunto. Após diagnosticada, nós procuramos nos informar acerca do que é autismo. Coisas que precisamos conhecer. O que é transtorno global de desenvolvimento? O que é autismo? O espectro autista, os sinais do autismo e como dar aula para o autismo. São esses os pontos que a gente vai tratar hoje. Transtorno global de desenvolvimento, ou TGD, é uma categoria que traz aproximadamente 5 transtornos caracterizados pelo atraso simultâneo das funções básicas, incluindo socialização e comunicação. Então, uma criança que tem dificuldades de socialização e comunicação, ou que tem um atraso nessa área, associado a essa área, provavelmente ela tem um transtorno global de desenvolvimento. Dentre os transtornos globais de desenvolvimento, o autismo é o mais conhecido, mas há outros, como síndrome de Rett, transtorno global de desenvolvimento sem uma outra especificação. Também inclui o chamado autismo atípico, que é aquele que parece autismo, tem cara de autismo, mas apresenta algumas situações particulares que poderiam gerar dificuldade de diagnóstico. Além disso, a gente tem aí também o síndrome de Asperger, hoje identificada como sendo um tipo de autismo. Os pais, sem perceber os sintomas do TGD desde a primeira infância, ocorrendo as primeiras manifestações típicas até os 3 anos, em geral, o TGD não é, por si só não afeta a expectativa de vida da criança, principalmente se for identificado cedo. A grande questão é identificar cedo, para trabalhar desde cedo. Autismo especificamente, qual seria a definição? É uma disfunção, ou seja, prejudica o funcionamento de alguma coisa, que manifesta-se por meio de sinais específicos e afeta globalmente a capacidade de 3 coisas. Comunicação do indivíduo é um dos sinais que vai afetar globalmente. A socialização, uma vez que, se ele tem dificuldade de comunicação e a socialização é uma manifestação da comunicação, essa criança também vai ter dificuldade de socialização, se ela não souber se comunicar ou não conseguir se comunicar da forma adequada. E, além disso, além de afetar a comunicação e a socialização, ele também afeta o comportamento.
Comportamento seria a resposta que a criança dá ao ambiente, segundo as normas. Você tem uma normatização de comportamento e muitas vezes a criança autista ela não consegue seguir essa normatização de comportamento porque ela tem dificuldades. Ela está manifestando no seu comportamento as dificuldades que ela tem. Por isso é que fala que é uma disfunção que atinge globalmente a criança. Toda a criança, todas as capacidades da criança, normalmente são envolvidas nessa questão do autismo. Os sinais geralmente desenvolvem gradualmente. Algumas crianças com autismo alcançam o marco de desenvolvimento em um ritmo normal e depois regridem. A palavra autismo está associada à rotina extremamente repetitiva e automática vivenciada pelos mesmos. Auto significa, vem de automático, de uma coisa que é repetitiva. Essa é a principal característica da manifestação do autismo, a repetição. Como é que é dividido o espectro autista? Por que espectro autista? Porque não existe um único tipo de autismo. O autismo ele vai do mais leve ao mais severo. E entre o mais leve e o mais severo, você tem uma série de autismos, onde a criança traz alguns sinais, às vezes outros não, alguns mais leves, outros mais graves. Vai depender do tipo de diagnóstico que a criança tem, das manifestações que a criança tem. Alguns têm uma dificuldade global mais acentuada, outros menos acentuada. Mas aquelas três características básicas fazem com que a criança tenha um desenvolvimento diferente das outras crianças. Ele tem dificuldade de fala, ele tem dificuldade de comunicação, ele tem dificuldade no comportamento. Então, aí você tem o espectro autista. Você vai do autismo atípico, que é o mais leve, até o autismo clássico, que é mais grave. E uma variação entre eles. Por exemplo, o autismo de alto funcionamento, a criança ela não é tão prejudicada em relação ao seu raciocínio. Já o autismo não verbal, a criança não fala, por exemplo. O autismo de ecolalia é aquele autismo que a criança repete os, as sílabas, a silabação. Nós vamos ver já já sobre esse assunto. Então, quais são os sinais que normalmente a gente percebe em uma criança que é autista? A gente tem aí no slide uma série de sinais que podem denunciar que essa criança tem autismo. Por exemplo, indicar a vontade dela conduzindo outras pessoas, ela usa a pessoa como se fosse uma ferramenta, como se fosse uma extensão do corpo dela, do braço dela, por exemplo, da mão dela. Riso sem motivo, para o adulto que vê, é um riso ilógico, que aparece do nada. Irritação, choro, tristeza sem motivo, parece não ouvir, porque ele está tão preso no mundinho dele que aparentemente ele não dá atenção para coisas que supostamente a gente acha que ele deveria ter atenção. Pouco contato visual, principalmente em relação aos olhos. Ele normalmente não consegue olhar diretamente nos olhos ou parar os olhos concentrado em alguma coisa. Falta de diálogo ou ecolalia. Ecolalia é a fala repetitiva. Né? Por exemplo, o adulto fala uma coisa, a criança repete a última sílaba ou a última fala, a última palavra do que o adulto falou, que ele ouviu em alguma coisa. Dificuldade de interação social. Como ele tem uma dificuldade de comunicação, a dificuldade de interação social vem em consequência disso. Hiperatividade ou quietude demasiada.
como a gente já viu, ele fica no mundo dele, ele brinca da forma dele, e às vezes a forma dele é ficar quieto num cantinho, sozinho no mundinho dele. Apego a objetos, certos objetos, certas cores, por exemplo, muito apegado. Conduta motora repetitiva, da mesma forma como tem a fala repetitiva, você tem a conduta motora repetitiva, as mãos se movendo repetitivamente, como se fosse um toque. A indiferença à dor e não tem noção de perigo ou temor, ou seja, a característica de julgamento é prejudicada no início, né? Ele precisa aprender a fazer julgamentos que, no entender deles, levariam a perigo de vida, por exemplo, e resistência a fazer amizades, porque, como já foi falado, essa criança ela tem dificuldades de comportamento e de socialização. Comportamentos repetitivos. Os indivíduos autistas exibem muitas formas de comportamento repetitivos ou restritos. A chamada estereotipia, que é o movimento repetitivo das mãos, da fala, por exemplo, que é a ecolalia. Comportamento compulsivo destina-se a parecer seguir as regras e parece seguir as regras, ou seja, é teimoso em relação a determinadas coisas que ele quer, ele não entende porque o adulto está dizendo para ele não. Lógico, isso aí é quando é cedo. Quando há intervenção, a criança aprende a lidar com todas essas situações sem dificuldade. Uniformidade e resistência às mudanças. Ou seja, como ele vive no mundo dele, e o mundo dele é um mundo repetitivo, as coisas são uniformes. Significa que aquela criança ela tem um horário para tudo, ela tem regra própria dela para tudo, o comportamento dela é determinado por ela mesma. E muitas vezes vencer esse comportamento individual para vivenciar um comportamento social é difícil. Comportamento ritualista envolve o padrão invariável de suas atividades diárias, que é o que eu acabei de falar, associado à uniformidade. Comportamento ritualista é um comportamento repetitivo. Comportamento restrito e foco limitado a um tipo de interesse ou atividade. Há autistas que gostam de uma determinada temática, de uma determinada cor e ficam focados naquilo ali o dia todo. E, em alguns casos, a chamada automutilação, que é bater em si próprio, punir a si próprio como uma forma de comunicação. Lógico que essas situações acontecem quando a criança ela foi diagnosticada cedo ou até mesmo ela não é diagnosticada. Com o tempo, ele vai aprendendo de forma lógica que certos comportamentos não pode existir. O mundo de um autista é estritamente lógico e racional, muitas vezes literalista. Então, se você disser, por exemplo, que está chovendo canivetes, ele vai entender que está chovendo canivete, literalmente. Ou seja, o mundo do autista ele é literalista e você pode usar isso como meio de fazer com que ele ah, aprenda a viver de certas regras. Casos mais graves podem apresentar no comportamento agressão, automutilação, choro, falta de contato visual, gritos, hiperatividade, imitação involuntária dos movimentos de outra pessoa, principalmente dos adultos que estão perto dele, impulsividade, interação social inadequada, irritabilidade, movimentos repetitivos, palavras sem sentido, repetição sem sentido de palavras próprias ou repetição persistente de palavras ou ações, que é a chamada ecolalia. No desenvolvimento, ele pode apresentar atraso da fala em uma criança ou dificuldade de aprendizagem, já que a aprendizagem exige-se
um tipo de socialização. Consequentemente, é consequência de uma comunicação. Então, às vezes, a criança tem dificuldade de aprendizagem como consequência do autismo dela, dos sinais que ela carrega do autismo dela. Na cognição, falta de atenção e intenso interesse em números limitados de coisas. Sintomas psicológicos, depressão ou ignora a emoção dos outros. Vamos dizer assim, apático, não tem empatia, tem dificuldade nesse sentido. Então, por exemplo, a criança autista, ele aprende depois, mas para ele, se ele vê um adulto chorando ou manifestando determinadas emoções, ele não vai fazer a leitura dessas emoções. Na fala, distúrbio de fala ou perda da fala, que é a chamada mutação, não mutação de mudança, mas no sentido de se tornar mudo. Também é comum andar constantemente na ponta dos pés, a presença de ansiedade, falta de empatia, sensibilidade ao som e ao tipo. Estratégias para manter a atenção de um aluno autista em sala de aula. Vamos começar a partir de utilizar a linguagem objetiva, né? Se isso fosse um relógio, a gente começaria das 12 horas. Né? Então, utilizar a linguagem objetiva. Como a criança ela é regrada, o professor precisa ser também regrado para poder atingir a criança autista. Privilegiar as habilidades. Toda criança autista tem determinadas habilidades. Você pode privilegiar certas habilidades, aquilo que ele consegue fazer. Né? Propor pequenas tarefas, mesmo que sejam diversas. Incentivar sempre. Lógico, todo mundo precisa de incentivo, principalmente aqueles com dificuldade de socialização. Propor atividades que estimulem o pensamento lógico. Como o autista ele é racional por excelência, a lógica caminha junto com ele. Então, se você estimular o pensamento lógico, é fácil ele ligar A com B, por exemplo. Adaptar o currículo e provas e avaliações ao tipo de autismo que a criança tem. Nem sempre a criança vai conseguir caminhar na mesma velocidade dos outros, né? Então, o tempo precisa ser adaptado, o currículo precisa ser adaptado. Evitar atividades muito longas. Como a criança autista tem dificuldade de concentração, uma atividade muito longa pode fazer com que ele desvie a concentração dele para outra coisa, o que normalmente é natural acontecer. Utilizar jogos. Os jogos normalmente apresentam uma sequência lógica. E nessa sequência lógica, o autista ganha. Explorar o cotidiano do autista. Às vezes ele tem interesse em particular em uma determinada coisa, sei lá, dinossauros. E às vezes você pode, através do cotidiano do autista, dos interesses do autista, conseguir fazer com que ele caminhe na socialização, na comunicação. Utilizar abordagens sensoriais, no caso visual, auditivo e sinestésico. Aproveitar essas situações onde a resposta ela pode ser prevista facilmente com lógica para que possam ser usadas com os alunos. Propor atividades baseadas no interesse dos alunos, já foi falado. Utilizar o concreto e o lúdico, mesmo nos anos finais do ensino escolar. O concreto e o lúdico, por quê? Porque o concreto é consequência da lógica, né? Então, se você consegue fazer uma atividade encadeada, o autista normalmente responde positivamente a essa questão. E privilegiar vínculos afetivos. Por quê? Porque o autista tem dificuldade nesses vínculos afetivos. Ele tem dificuldade de comunicação, ele tem dificuldade de socialização. Então, essa questão do vínculo afetivo ele está muito prejudicado.
Se você privilegiar os vínculos afetivos, a tendência é ele, com o tempo, aprender, pela lógica dele, a ser afetivo com as outras pessoas. Um exemplo que a gente pode trazer sobre um autista que deu certo, vamos dizer assim, é o exemplo da doutora Temple Grandin. Mary Temple Grandin é uma mulher com autismo de alto funcionamento, conhecido como síndrome de Asperger. E ela revolucionou as práticas de tratamento racional de animais vivos em fazendas e abatedouros e conseguiu uma carreira excepcional dentro da área de nível superior, como bacharel em psicologia pelo Franklin Peace College, mestre em zootecnia pela Universidade Estadual de Arizona e PhD, que é doutor em filosofia em zootecnia desde 1989 pela Universidade de Illinois. Hoje ela é uma palestrante e ministrante, professora, melhor dizendo, da Universidade Estadual do Colorado, a respeito de comportamento de rebanhos e projetos de instalação, além de prestar consultoria para a indústria, pecuária e manejo, instalações e cuidados de animais. Em outras palavras, por que a gente está trazendo o exemplo de Temple Grandin? Porque, a depender da evolução entre o diagnóstico e a vida estudantil, você pode levar o seu filho autista a ter um bom desempenho. Se a intervenção for feita cedo, a tendência é você conseguir desenvolver junto com a criança as habilidades dela e fazer com que ela consiga se desenvolver adequadamente. Lógico, tem suas dificuldades, como a própria doutora Temple também tem, mas consegue evoluir, consegue fazer aquilo que é necessário fazer. Para saber mais, a gente deixou aí alguns links da Wikipedia, né? E o canal Diário do Autista no YouTube. Se você quiser também, você pode pesquisar outros canais, são tantos que não dá para listá-los, ok? Livros sobre autismo. E muito obrigado.